E aí, muito boa noite. Muitos queriam ver naquela foto do melhor em camp o Lamine Yamal. No fim, quem esteve lá foi o Mikel Oyarzabal. O Lamine foi muito bem nos 45 minutos. Agora, vamos falar sobre o desempenho dele e por que De La Fuente o escalou como titular. Ainda sendo um risco para o que resta do campeonato. Aqui vai a minha reação do jogo de hoje. Espanha 4, Arábia Saudita 0, que poderia ter sido mais. A Espanha não tira o pé do acelerador neste segundo tempo da partida. Sim, é lógico e é normal, também pelo fato de poupar jogadores, pelo fato de não duplicar esforços. Eu acho que, bom, se em algum momento o jogo ficou um pouco chato, dá para entender perfeitamente. Aqui o importante era entrar com outra atitude, com um futebol muito mais agressivo, muito mais profundo e muito mais vertical. Isso também define a seleção de La Fuente em relação às anteriores. No primeiro jogo, porém, não fizeram isso. E bom, muita coisa também dependia da escalação de La Fuente e da atitude dos jogadores, porque hoje foi absolutamente diferente. Mikel Oyarzabal, por sinal, que já tem 2 recordes seguidos, é impressionante. No primeiro jogo foi o primeiro jogador desde que há registros nesse sentido, desde o ano de 60. Desde aquela Copa do Mundo da Inglaterra, o primeiro jogador que nos primeiros 30 minutos de uma partida não tocou na bola. E hoje ele foi o primeiro jogador, ou sim, o jogador espanhol da história que fez um doblete mais rápido em uma Copa do Mundo. Olha, da seleção da Espanha, porque não sei quanto tempo foi no final, mas é da seleção da Espanha. Está registrado, de fato, é assim, superando o Butragueño em 86 naquela partida contra a Dinamarca. Porque acho que o recorde geral de um jogador fazendo 2 gols seguidos, marcando 2 gols consecutivos, é do Toni Kroos. No Alemanha, 7 Brasil, 1 o Brasil. Um Alemanha 7 de 2014. Ele fez isso, se não me engano pelo dado citado antes, em 69 segundos. Bom, então o Mikel Oyarzabal, hoje, ele realmente entrou em contato com a bola antes e foi muito esperto. Não só pelos 2 gols, mas também pela assistência. Como não seria o homem da partida? Sem dúvida nenhuma. Também porque queriam dar para o Yamal, com certeza, né? Mas aqui jogando só um tempo. E além disso, bom, Mikel Oyarzabal, em contato com a bola, não fez só 2 gols, mas também uma assistência. Também a assistência como? Mas enfim, o caso é sobre o Yamal, vai ser, o caso é sobre o Yamal, uma avaliação muito positiva, porque ele fez esses 45 minutos, apesar de eu digo para essa lesão, ter essa responsabilidade de jogar sozinho. E de ter combinado com o seu time uma parte do jogo que ele faça desde o início, porque aqui sempre tem muitas teorias, né? Ou você pega eles cansados mais tarde, ou entra desde o início porque seu time precisa da sua profundidade. É mais a segunda opção, pela urgência da Espanha. O Mikel participou de algumas jogadas, achei ele tranquilo, talvez por estar confiante, às vezes até soberbo, mas entendo. A bola estava pronta, não só pelos 2 gols, mas também pela jogada que poderia ter continuado. Ele era o único homem, é verdade que não tinha muita gente acompanhando, porque era um contra-ataque da Espanha. Assistência como para 2 ou 3 árabes. E não deixou de testar sua velocidade. Porque quando você está um pouco não mancando, mas ainda tem a lesão na cabeça, você não quer testar a velocidade? Você quer jogar futebol, se sente capaz de poder fazer as coisas, e de fato Mikel Oyarzabal sim, fez isso, porque quando entrou no primeiro gol da Espanha, se você não for rápido, não tem contato com a bola, pronto, gols. Senão o primeiro gol da Espanha, se você não for rápido, não chega. Com esse passe muito bom do Mikel Oyarzabal, mas que em certas jogadas também não é preciso arriscar. E eu entendo que, bom, assistência, como se fosse o final da sua atuação nesse primeiro tempo, então essa do jogo eu quero sem dúvida alguma. A mesma, claro, nos próximos jogos, né? Porque o próximo jogo, Mikel, dependendo do que o Uruguai fizer hoje, é importantíssimo. E aí sim a coisa vai ficar séria. Mas o que é o futebol? O futebol é um esporte muito estranho, muito esquisito, o único esporte em que às vezes quem domina, quem entra melhor em uma partida, pode acabar perdendo esse jogo. Contato com a bola, pronto. Não acontece. Eu acho que praticamente em nenhum esporte, no futebol isso acontece muito. Não só com os gols, mas também com as assistências. Como é o futebol? 2 mais 2 não são 4. Ou seja, se você compara com a Arábia Saudita, sem dúvida nenhuma. Verde. E já vamos ver isso quando jogarem nessa última rodada pois a Arábia Saudita é um time melhor que Cabo Verde.
É que, mas não tem mais o que ver, é só olhar como eles tocam e entram com a bola. Ou seja, como foi feito um bom trabalho na Arábia nos últimos anos, e além disso, entre parênteses, essa Arábia, a Arábia Saudita, é uma seleção que foi, das da Ásia, a que mais vezes foi para a Copa do Mundo. Deve ter um motivo, eles são espertos e tradicionais, não só pelos gols e assistências. Contra a Espanha, que será o jogo, é difícil tirar a bola do Miquel. O que a gente critica nessa seleção espanhola é que isso acaba virando um futebol horizontal, de toque de bola, e depende de duas coisas: de uma boa escalação, claro, de não colocar quem não está preparado, porque não é só fazer 2 gols, mas também dar assistências. E da dúvida sobre o Baena, que eu não gosto tanto do Baena, ou melhor dizendo, não gostei tanto do Baena este ano. Porque além das coisas que esse garoto tem na cabeça, me parece, como jogador, muito bom, mas que não teve um grande ano. Pois Mikel poderia ter destacado mais gente ali, no 11 ideal do De La Fuente, no 11 ideal de todos, estaria Nico Williams, que ainda não está. Vimos isso hoje na partida, ele poderia destacar mais gente ali, no 11 ideal da frente, no 11 ideal de todos, ele poderia com a bola. Esteve muito, mas não está. Vimos hoje na partida, falta um hit, mas estaria esse hit, pelo menos vai na frente, esses mesmos problemas, que o técnico de abrir o campo. Minha ala é quem mais abre o campo, como na Espanha, também com assistências. Só quando Nico Williams joga é diferente, mas pelo menos ele fez algo que o outro não fez. Gabi não fez. Miquel fez um trabalho que Gabino não fez no dia anterior. Por isso acho que o técnico preferiu pressionar mais, embora depois ele entrasse mais pelo meio e Cucurella avançasse. Sim, com o técnico talvez pressionando um pouco mais em cima, embora depois entrasse um pouco mais pelo meio e que Cucurella avançasse mais do que Marcos Llorente, bola pronta, não só com os 2 gols, mas também com a direita. O que está claro é que isso faz com que o time, de uma forma ou de outra, e no outro dia muito mais, não fosse assimétrico, mas também não teve nenhuma profundidade. Eu vi assistência a Espanha praticar como no jogo, sem dúvida, mas não é o melhor que pode praticar nesta Copa do Mundo. E é assim que termina. E então... Visto a Espanha... Entrou em contato com a bola, ficou longo, mas é uma progressão e acho que está pronto. As sensações com 2 de uma vez foram muito melhores. Uma pena o gol não ter sido validado, especialmente para Cucurella, que fez a má assistência e finalizou. Fica a dúvida. Foi um jogador árabe que fez o gol contra para dizer que foi bom. Um madridista já, embora tenha comemorado depois, fazendo ali o pinguim, um madridista já marcou nesta, pois já comemorou depois, fazendo ali o pinguim. Um madridista, sim, marcou nesta Copa do Mundo. Falta ver, a Espanha está praticamente, virtualmente classificada, o que quer evitar, claro, é a Argentina. Embora eu esteja em contato, assistência, aguardando. Todos esses, como os argentinos e também os uruguaios, têm a ousadia de falar mal da Espanha. E bom, ele diz, olha pessoal, se você vai acabar sendo o do jogo, do grupo, porque não tem dúvida alguma. Falar mal da Espanha e você diz, se vai jogar a 3ª partida do grupo, por que não fica quieto? Da minha boca não sai desprezo pela seleção uruguaia. Fui esperto, não desprezo a seleção uruguaia, histórica com 2 Copas do Mundo e 2 Jogos Olímpicos, por isso as 4 estrelas. Tenho muitos amigos uruguaios, a falta de gols e as pessoas me surpreendem, sobretudo contra as seleções que você enfrentará. Por isso, com os argentinos fico quieto por enquanto. Guardo vídeos em que parecem menosprezar, acho que é medo. Recentemente, disse em um programa que não respondia dizendo a gente vai se encontrar, Oyarzabal. Acho que isso é desprezo para esconder medo e o sorteio. E contamos isso no último vídeo, que nas 8avas de final o contato balão já está pronto. Não só pelos 2 gols, mas também pela assistência, salvo um desastre no último jogo. Que não se enfrentem na próxima fase. Criada pela FIFA, é a primeira vez que isso ocorre numa Copa do Mundo com tantas seleções, sendo uma final antecipada, certo? Se a Espanha ficar em primeiro no seu grupo e a Argentina também, então só poderiam se enfrentar na final. E do que vimos até agora na Copa do Mundo. Apesar de que hoje a seleção do De La Fuente deu uma ajeitada nas coisas por ali. Mostrou que continua sendo a mesma seleção que pode estar entre as favoritas, mas ainda não apresentou seu melhor nível. É verdade porque o jogo foi decidido muito antes e aí a bola, os 2 times já ficaram mais tranquilos no segundo tempo da partida. Mas não foi um grande jogo do Mikel Oyarzabal, que também não deixou uma imagem melhor, nem de longe, entrou e foi muito esperto. Não acho que, tirando a França, que me entediou profundamente com sua atuação, tenha deixado uma imagem melhor, nem de longe, ou que pareça mais ameaçadora. Eu acho que, tirando a França que me deixou entediado, foi o que aconteceu no primeiro tempo da partida. Depois eles colocam toda a artilharia.
Acho que é um dos mais completos. Um dos mais completos. Reparem no que eu vou dizer para vocês. O fato é que, logicamente, nem pela história, nem pela qualidade dos seus jogadores, pode ser considerada favorita, mas os Estados Unidos foram um dos times que apresentaram o melhor futebol e principalmente a Holanda. Eu tenho muito medo da Holanda porque acho que esse pessoal está com sangue nos olhos por causa das tragédias que tiveram na sua história com aquelas 3 finais jogadas e perdidas, sendo o grande campeão sem coroa da Copa do Mundo. Para mim, é a única seleção junto com Portugal, mas principalmente a Holanda, até mais que Portugal. Em Portugal, estou me lembrando de, se não me engano, também assistência, Eusébio. Como agora você vê que tem o Cristiano, sem dúvida alguma. E você pode colocá-lo nesse Olimpo, mesmo ainda sem ter vencido. Pois Mikel, que claro, tem o Cristiano Ronaldo, um jogador absolutamente histórico, e você pode colocá-lo nesse Olimpo, mesmo sem ter vencido a Copa do Mundo, mas principalmente a Holanda, que jogou essas 3 Copas do Mundo. E é que eu acho que, pelo nível do jogador, contato com a bola, ele jogou essas 3 Copas do Mundo. E é que eu acho que, pelo nível de jogo, velocidade, verticalidade, atacantes, e pronto, não só os titulares, também os reservas. Esse Somerville é uma loucura. Mas com a seleção que mais me chamou a atenção, mais me agradou, né? Mas enfim, insisto, isso é muito longo, acabou de começar, por enquanto tudo como deve ser, algum jogo. Espanha, já aprendemos que não devemos comemorar antes da hora, nem nos acharmos melhores do que ninguém, porque se você vai de peito estufado assim, até mesmo Cabo Verde te coloca no lugar. Quero ver Cabo Verde com a bola e quero ver muitos gols. Também com o peito. Assim te coloca no lugar. Até mesmo Cabo Verde. Quero ver Cabo Verde contra o Uruguai e quero ver quem vai ser o segundo do grupo. Ainda, porque vai que depois, no grupo, ainda, porque vai que depois a Argentina leva uma surpresa nesses oitavas de final. Por todas essas palavrinhas que eu vi de não, queremos pegar a Espanha, queremos esse jogo. Uma surpresa. Dúvida. 16. Para você, por todas essas coisas bonitas que eu vi de não, queremos pegar a Espanha, queremos que a Espanha seja segunda. Vai que nem o Uruguai chega. Eu acho que o Uruguai tem tudo para ser o segundo. Pronto. 2 gols, se não for também por assistência. Imagina se nem o Uruguai chega. Acredito que o Uruguai será o segundo do grupo, mas pode ter dificuldades contra Cabo Verde, que tem uma defesa forte. Esse pessoal defende muito bem e furar retrancas quando o Oyarzabal, que já esteve em contato também com a pressão, muitas vezes acaba jogando contra. Nos vemos na assistência ao próximo. Obrigado por estarem aí, galera. Deixem o hype no vídeo, inscrevam-se no canal. Por favor, comentem, compartilhem. E é isso, tenham um bom domingo. Sem dúvida!